tudo bem com vocês? Olha que bonequinha mais linda que a gente vai fazer hoje. Eu coloquei essa bonequinha num regadorzinho, numa latinha, para depois ela ser um porta-caneta, um porta-treco, enfim, você coloque aqui dentro o que você preferir. E esta bonequinha tá muito em alta, porque ela é inspirada na Sarah Kay, que era uma camponesinha, um desenho muito famoso de alguns tempos atrás, e essa camponesinha ilustrava vários papeizinhos de carta, sabe que nem a Moranguinho? Era a Sarah Kay. E ela tem duas versões, ou ela vem de macacãozinho, ou ela vem de vestidinho. É exatamente a mesma bonequinha e é esta aqui que a gente vai aprender hoje. Então eu espero que vocês gostem. É uma bonequinha num tamanho muito legal, dá para ser topo de bolo, dá para você aproveitar para fazer fadinha, só muda a orelhinha. Enfim, esse rostinho é um rostinho muito bem aceito no mercado. E eu espero que vocês gostem. Bora lá aprender? Vem! Nós vamos começar o projeto pela cabeça. E aqui eu tenho uma bola de 30, de 3 centímetros de diâmetro, com cola em que eu já deixei secar, com 28 gramas de massa. Sovo bem essa massinha, faço uma bolinha, deixo essa bolinha bem lisinha. E vou forrar inicialmente como se eu estivesse fazendo um rostinho fofinho. Simplesmente eu aperto essa bola na massa até sentir que ela chegou aqui na minha mão. Com esta parte da minha mão, eu vou subir esse excesso de massa. A cola na bolinha de isopor impede com que entre ar, então isso é muito bom. Vou fechando aqui, ó, pela parte de dentro. Não tô puxando daqui de fora, tô puxando daqui de dentro, ó. E a hora que eu fecho isso aqui com massa assim, ó, já garanto que não entre mais ar aqui dentro. Vou puxando a massinha pela parte de dentro de novo. Eu fecho. E vou puxar mais um pouquinho e fechar. Com um rolinho, com uma canetinha, eu vou trazer tudo isso aqui pro centro e vou alisar bem. E vou deixar isso aqui bem lisinho. E ficou assim, ó. Agora, eu vou pensar na bolinha aqui dentro. Esta bolinha, ela viria aqui assim, ó, e passaria por aqui. Ela tá passando aqui, ela tá terminando aqui. Então, é exatamente nessa região que eu vou amassar para fazer a canaleta dos olhos. E vou alisar para tirar todas as marquinhas. Isso aqui seria um rostinho fofinho, em que eu viria com marcadorzinho de boca e faria aqui a marquinha da boquinha. Só que eu vou fazer esse rostinho um pouquinho mais modelado. Não chega a ser bem modelado, não vai ter enxerto nem nada disso, mas vai ser um rostinho um pouquinho mais modelado. Então, ó, a partir deste rostinho fofinho, eu vou puxar um narizinho. Então, eu venho bem nessa região que ficou mais alta aqui, ó. E vou rolar um pouquinho de massa pra cima. Um pouquinho de massa pro lado e pro lado. E vou levar essa massinha lá pra cima. Isso vai ser o narizinho. A gente sempre começa fazendo um narizinho mais largo. E depois você vai chegando no tamanho que você quer para esse narizinho, dependendo do personagem que você tá fazendo.
A Sarinha, ela não tem um narizinho muito pequenininho. É um narizinho um pouquinho mais largo. Então, eu vou deixar assim, ó. Não deixo a canaleta dos olhinhos se perderem. Vou olhar o perfil para ver se esse narizinho tá bonitinho, arrebitadinho. Eu quero que ele continue largo, mas eu não quero esse nariz para baixo. Então, eu vou olhar o perfil aqui, ó, para deixar esse narizinho mais arrebitadinho assim, ó. E agora, eu vou fazer a boquinha. Como esse narizinho vai ser um narizinho largo, eu não vou passar a boca da largura do nariz. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer assim uns 2 milímetros abaixo do nariz, 2 bolinhas com o pincel modelador. Isso vai delimitar o tamanho da minha boca. Vejo se tá bem centralizado no meu narizinho, se tá do jeito que eu quero. E agora, com uma estequinha, eu vou cortar e unir essas 2 comissuras aqui, ó. Assim. Corto mesmo. Corto mesmo, ó. Vou pegar, enfiar a pontinha lá dentro e puxar um pouquinho para fora. Quando eu faço esse movimento de puxar para fora, o narizinho também vem. Então, eu entro e puxo. E deixo esse lábiozinho assim, ó. Faço uma marquinha nele assim, para já se formar o lábio de cima. Pro lábio de baixo, eu vou marcar aqui, ó. E vou descer um queixinho. E agora é só uma questão de alisar. Uma boquinha bem delicadinha, porque o nariz já tá bem largo. Agora, eu vou dar uma baixadinha aqui, ó, nessa parte da boquinha, para separar meio que uma bochechinha aqui, ó. Vou pegar agora as miçanguinhas. Ó, serão essas bem pequenininhas. Eu gosto do olhinho afastado e bem na direção desse nariz. O olhinho vai ficar bem aqui embaixo. Então, eu vou pôr um olhinho aqui, ó, e outro olhinho aqui. E vou afundar bem, para que quando essa massinha se seque, esse olhinho não pule. E essa carinha ficou assim, ó. Com 2 pedacinhos de massa bem pequenininhos, eu vou fazer as orelhinhas. Esse rostinho fica bem meigo para qualquer bonequinha que você queira fazer. Para fadinha, para duende. E como ele tem o nariz larguinho, ele serve tanto para homem quanto para mulher. Vou pôr aqui, na região entre o olho e a boca, entre o olhinho e a boca. Para a bochechinha não cair, eu vou espetar aqui em cima e vou deixar isso aqui secando de cabeça para baixo. E tá aí o rostinho. A bonequinha vai sentar na alça desse regador que depois vai ser um porta-caneta, um porta-lápis, ou um porta-treco, um porta que você quiser. E para fazer este regador, eu fiz exatamente como esse que já tem aqui no canal. Exatamente do mesmo jeito. A única diferença é que eu pintei esse regadorzinho aqui, ó,
com essa tinta spray alumínio. Então, eu vou deixar o link do regador para quem quiser na descrição do vídeo, tá? É exatamente como este. Para as perninhas, eu vou pegar 7,2 gramas de massa, sovei bem, fiz um rolinho e vou deixar esse rolinho com mais ou menos uns 5 centímetros, 5 centímetros e meio. 1 centímetro mais ou menos eu vou marcar aqui e a metade também mais ou menos eu vou marcar aqui. Agora, eu vou pegar esta parte, vou jogar um pouquinho para cima, pegar essa parte e jogar um pouquinho para cima. Na verdade, eu vou fazer a batatinha da perna, ó. Então, se você olhar, eu tô mexendo só nessa parte, não tô mexendo nessa. E aqui a mesma coisa, eu vou fazer a coxa. Então, eu tô mexendo só nesta parte, sem mexer nessa. Ficou assim, ó. Tiro as marquinhas. Aqui, eu já vou dobrar para ser o pezinho. Então, eu pego esta massa da sola e vou dar uma beliscadinha, ó. E agora é só uma questão de alisar. Eu vou colocar essa bonequinha sentadinha aqui, mas você poderia perfeitamente manter essa bonequinha em pé. Então, você faria a perninha, deixaria a perninha secar e montaria ela em pé para ser um topo de bolo, alguma coisa assim. Tá aqui. E eu já fiz as duas perninhas. Por enquanto, eu vou deixar elas assim retinha e depois que eu colocar o sapato, eu vou sentar as perninhas ali. Para fazer a botinha da boneca, eu vou pegar uma massinha marrom e vou abrir uma tirinha razoavelmente fina. E vou envolver todo o pezinho dela, ó. Pezinho todo. E vou dobrar aqui, ó. Ficou assim. Agora que eu já tenho as duas botinhas prontas, eu vou escolher qual é a perninha direita, qual é a perninha esquerda, para fazer aquele côncavo do pé. Um para cada lado. Se você não quiser fazer também, não precisa, mas eu gosto de fazer. Então, tá aqui as minhas perninhas. Vou pegar uma massa branca e vou abrir um rolinho razoavelmente fino. Vou dar uma achatadinha assim, ó. E vou colocar como meinha. Então, para colar, eu vou passar água. E vai ficar assim. Agora, eu fiz duas micro bolinhas, que eu vou colocar um botãozinho aqui na lateral do sapatinho. Só para dar um charme. E agora sim, eu vou dobrar essas perninhas e posicionar aqui. Então, eu dobro assim, ó. E vou posicionar elas aqui. E já vou colar. Vou usar aqui cola instantânea e cola branca, as duas. E agora que já tá bem coladinha, eu gosto de dar uma viradinha nela assim, ó. Pra dar um movimento. E agora, nós vamos fazer o corpinho. Pro corpo, eu vou utilizar 10 gramas de massa. Fazer uma bolinha, de uma bolinha, uma coxinha sem ponta. Mais ou menos meio centímetro, e girando e apertando, girando e apertando, girando e apertando, que eu vou tirar um pescocinho. Não deixa esse pescoço subir muito. Vou pôr na bancada e vou no meio fazer meio que um movimento de vai e vem para criar um bumbum. E eu fiz um corpinho aqui curto. Ele vai ficar com mais ou menos uns 4 centímetros.
ó, mais ou menos uns 4 centímetros. E gorduchinho. E eu vou continuar o passo com esse aqui que já tá seco e encolhido. Vou pegar aqui uma massinha rosa, eu vou fazer o vestidinho dela em rosa. E vou abrir fina. Eu vou cobrir todo o corpinho com essa massa, porque assim eu não preciso me preocupar em fazer calcinha. Ah, mas vai aparecer essa calcinha? Todas as vezes que a gente faz uma bonequinha sentada, a gente sabe que o biscuit vai encolher, que ele vai se movimentar. Então, às vezes, a gente acha que a calcinha não vai aparecer e ela aparece. E daí a gente não tem como consertar. Então, quando você for fazer uma bonequinha sentadinha para topo de bolo e etc., seria legal que você já pensasse nisso. Então, coloca a calcinha que se encolher e aparecer, a calcinha já tá lá, tá? E vou envolver esse corpinho aqui, ó. E agora eu vou tirar as marquinhas. Com isso aqui que sobrou, eu vou fechar e por isso que eu já falei pra você que vai virar calcinha. Porque por baixo, ninguém vai saber que isso tá emendado. Então, vai parecer uma calcinha mesmo. E vou emendar. Só vou alisar aqui. Vou alisar aqui. Pronto. E vou colocar isso aqui, assim, sentadinho. Depois, é importante que o corpo esteja duro e as perninhas mole, para eu conseguir afundar isso aqui. E depois, eu vou colocar um acabamentozinho aqui, para ficar mais bonitinho. Aqui, eu já abri uma massa de 30 centímetros por 4,5. Na verdade, o que eu quero é que essa massa venha pouquinho abaixo do pescoço até quase chegar na botinha. E já dei uma secada com secador, então repare que ela não tá mais grudando, ó, ela não gruda mais na bonequinha. E vou fazer aqui as preguinhas, ó, dobro um pouquinho, dobro um pouquinho. Pouquinho. Dobro uma para a direita e outra eu dobro para a esquerda, uma para cima e uma para baixo. E vou pegar o rolinho, vou deixar isso aqui reto assim, ó. E vou pegar o rolinho e vou apertar bem. E vou cortar aqui, ó. Lembre-se que o biscuit vai encolher. Esta parte aqui, eu já vou dobrar para dentro, ó. E vou deixar essas minhas preguinhas. Se precisar, eu acerto elas direitinho. Quero aqui uma sanfoninha. Ó. Quero elas assim. É essencial que essa massa já esteja mais ou menos secas. Senão, eu não poderia fazer esse movimento de sanfona, que elas grudariam todas. Vou passar um pouquinho de água nessa região, não vai ser na cintura, vai ser no peito que eu vou colar isso aqui. Então, eu vou começar aqui atrás, ó. Eu vou livrar só onde ficaria o braço. E o resto eu vou colocar. E aqui atrás, eu vou colar também, sendo que a parte que eu dobrei vai ficar em cima. Não quero que esse vestidinho invada muito esse porta-lápis. E eu vou tirar todo esse excesso de massa. Por isso, é que era muito importante que esse corpinho estivesse seco. Porque agora eu vou vir com uma esteca, ó, e vou tirar todo esse excesso. Ó, tô subindo um pouquinho, tô fixando e tô subindo. Eu jamais poderia fazer esse movimento se o meu corpinho estivesse mole. Então, no biscuit,
é muito importante que a gente dê aquele tempinho de secagem entre uma coisa e outra. E agora eu vou fundir com a blusinha que tá embaixo. Se necessário, eu passo um pouquinho de água. E ficou assim, ó, de lado. E isso aqui vai encolher e aí vai aparecer um pouquinho mais as perninhas. Lembrando de deixar as perninhas com movimento. Esses acabamentos que não ficaram perfeitos, não tem problema algum, porque o aventalzinho vai cobrir. Pro avental, eu também já abri uma tirinha, mais ou menos de 1 milímetro, então não quero uma coisa transparente, mas também não é grossa, de 10 por 3,5. E vou aqui deixar um centímetro mais ou menos para começar a franzir. Então, não vou franzir desde lá do comecinho, não. Tô franzindo do mesmo jeitinho que eu franzi o vestido. E vou dar um determinado movimento aqui embaixo, na barra, ó. Tô afinando para deixar mais com movimento aqui. Vou cortar na medida que eu quero. Eu quero que apareça mais ou menos meio centímetro aqui. Quero que não chegue até lá atrás, por isso que eu deixei essa parte mais lisinha. Vou deixar isso aqui retinho. Vou fazer assim para colar. E agora, vou cortar em arco, assim, ó. Para poder acompanhar a movimentação. E vejo se tá do meu agrado, se tá como eu queria. Estando bem, eu vou de novo afinar mais. Cortar. Porque aqui eu não posso deixar excesso de massa. Vou cortar aqui, ó. E vou cortar aqui. E vou colocar aqui. E agora mais na cintura. Vou colar com água. E ficou assim. Abri uma massinha aqui e vou cortar o peito desse vestidinho. E aqui eu tenho que medir nela. Vou colar também com água. Vou tirar o degrauzinho daqui, ó. E vou tirar agora a fitinha que vai correr por todo esse avental. E vou colar ele aqui, ó. Assim, deixando só um pouquinho do aventalzinho pra cima e tomando cuidado de passar por aqui, para esconder essa junção. Vou também fazer isso com água. Então, se você reparar, ficou só o lugar pro bracinho. Esse aventalzinho fica bem lá em cima mesmo. É um aventalzinho de camponesa. Olha que bonitinho! Olha que bonitinho que tá ficando. Pro laço, eu também vou abrir uma tira, só que eu quero lação. Tem várias maneiras de fazer laço. Esse que eu vou fazer é um laço bem simples, mas que fica bem bacana. Então, eu vou abrir e vou cortar. Deixando esse laço com 6,5 por quase 3. E vou secar isso aqui um pouquinho, já dei uma secada.
Agora, nessa ponta, eu vou fazer assim, dobrar no meio, pra dentro, dobrar pra fora, dobrar pra dentro de novo. Dobrar pra fora e dobrar pra dentro de novo, assim. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, pra fora, pra dentro, pra fora, assim. E vou fazer a mesma coisa aqui no meio, ó. E agora eu vou dobrar aqui e aqui. Vou passar um pouquinho de cola. Aqui eu gosto que seja cola. Aqui e aqui. Vou colocar aqui na mesa. Ó, eu só não posso deixar eles grudarem aqui. É por isso que eu sequei um pouquinho essa massa. Então, se eu perceber que eles estão querendo se juntar, ó, como aconteceu aqui desse lado, eu já venho com a minha esteca e já acerto para que eles não grudem. Vou colocar isso aqui no meu dedo e com a esteca vou fazer um movimento de vai e vem, vai e vem, vai e vem. Consequentemente, eu afundo esta parte. Então, a hora que eu vier com aquele centro, não vai ficar muito levantado, sabe? Então, eu venho e coloco aqui esse centro, ó. Dou uma apertadinha assim. Corto ele um pouquinho para deixar reto, para ele realmente colar na peça. E dou essa baixadinha para ele cair assim, ó. É um lação mesmo. Vai ficar assim, esse laço vai ficar aqui, ó. Só que eu vou ter 2 tiras de acabamento. Ficou assim. Para a manga do vestido, eu vou utilizar 2,8 gramas de massa. E vou fazer aquele bracinho bem simples, que é só uma coxinha bem alongadinha. Vou deixar essa coxinha com mais ou menos uns 3,5 cm. Vou deixar reto aqui na pontinha. E abrir a cavidade para enfiar a mãozinha. É um bracinho mais ou menos gordinho. Para a mão, eu vou utilizar 0,7 gramas de massa. Vou fazer uma bolinha, da bolinha uma coxinha e vou dar uma achatadinha. Vou cortar aqui em forma do número 1. E vou fazer este movimento, ó. Eu achato e alargo, trago para trás. Com isso, eu já acabo jogando o polegar para cá, para dentro da mão, ó. Faço o punho, acerto tudo certinho, vejo se tá bonitinha. E agora eu vou cortar meio, meio do meio e meio do meio. Vou fazer a voltinha aqui, ó. E vou acertar o tamanho desses dedinhos, para que eles fiquem mais ou menos na proporção correta, ó. Ah, desço um pouquinho esse, desço um pouquinho esse, desço um pouquinho esse. Fica assim. Não vou separar os dedinhos aqui, porque é uma bonequinha bem simplesinha. Só vou deixar isso aqui assim, ó. Vou tirar um pouquinho daqui de baixo. E vou deixar assim. Agora, eu vou colar essa manguinha aqui, ó. Vou colar esse bracinho assim. Depois, eu vou pôr uma flor na mãozinha dessa bonequinha. E vou colar este outro bracinho, que eu fiz exatamente do mesmo jeito, só tomando cuidado de fazer a mãozinha pro outro lado, né? Pra baixo aqui, ó. Essa mãozinha, como eu falei que ela vai segurar a flor,
eu com muito cuidado vou fechar ela aqui, ó. Vou descer esse polegar, porque ela vai segurar a haste da flor, ó. Então, eu já colo ela na posição de segurar a florzinha. Passo cola, não muita cola, e coloco ela aqui, ó. Ó. Ela tá ficando assim. Então, eu cortei aqui uma tirinha e vou colocar aqui. O melhor teria sido eu não ter colado o laço, que iria ficar mais fácil pra mim. Mas eu esqueci, então eu acabei colando esse laço. Eu vou colar com água, porque eu vou desmanchar essa emenda. Vou começar lá de trás, que é a parte mais difícil pra mim, né? Porque eu já colei o laço. Ó, não tô deixando grudar aqui onde eu já passei água, tá? Pronto. Tá aí a bonequinha. Agora, vamos maquiar a nossa bonequinha, né? Então, vou passar um pouquinho de blush aqui, um pouquinho de blush aqui. E um pouquinho de blush aqui. Com tinta marrom e com palitinho com a ponta bem fininha, bem fininha, bem fininha, eu vou fazer umas sardas nela aqui, ó. Vou fazer os cílios com a canetinha, embora seria melhor tinta, porque a cabeça ainda tá meio molhadinha. E vou aqui com um pincelzinho passar na boquinha dela, ó, blush. Tô passando o blush, o mesmo blush que eu passei na bochecha. E ficou assim. Pra finalizar, então, falta a gente colocar a cabecinha. Ó, coloquei um arame aqui no pescocinho e vou colocar a cabecinha agora. Vou fazer um furinho aqui, ó. E vou chegar até a bola. E vou passar um pouquinho de cola. E vou posicionar a cabecinha aqui, ó. Vou deixar olhando assim meio pro lado. Coloquei a cabecinha assim. Vou limpar aqui com água. E depois que essa cola secar, eu vou fazer o enxerto para não aparecer o araminho aqui, ó, a hora que encolher. Vou deixar isso aqui secar um pouquinho. Agora que a colinha já secou, eu vou enxertar a emenda lá no pescocinho, ó. Já começou a encolher, tá vendo como tá aparecendo? Então, não posso deixar assim. Ah, mas o cabelo não vai cobrir? É a mesma história da calcinha. Pode ser que o cabelo cubra, como pode ser que o cabelo não cubra. Eu não posso correr o risco. Então, eu faço uma cobrinha, coloco essa cobrinha ali, ó. E vou dar toda a volta desse pescoço. Eu venho juntando. É assim, ó. Se você tiver ferramenta correta, você sofre menos. Mas se você não tiver a ferramenta, ó, basta molhar um palitinho de dente. Tem que molhar, senão ele gruda na massa, tá? E você vem fazendo um movimento de vai e volta, até separar toda a emenda. O que eu quis dizer com ferramenta correta? Vou te mostrar. Ó, esse aqui não entra lá, não chega até a massa. Então, de repente, ficaria mais fácil se você tivesse uma ferramenta assim, curva, que entra e você consegue alisar. Mas, se você não tiver, não tem problema. Vai com o palitinho molhado em água, que dá do mesmo jeito, tá? O pincelzinho ajuda bastante a tirar esses restinhos de massa que não grudaram. E pronto. Teu pescocinho tá formado. Olha que bonitinho. Agora eu vou fazer o cabelinho. A gente poderia fazer uma trança, deixar a trança aqui, a gente poderia fazer o cabelinho enroladinho, enfim, do jeito que você quiser.
Eu vou fazer um cabelinho daqueles assim, ó. Pego um pouquinho de massa, faço um rolinho assim, dou uma achatadinha, deixo a pontinha bem fininha. E faço um movimento de ondinha assim, ó. E vou colocar aqui. Como a minha massa tá bem fresquinha, eu não preciso passar cola, não preciso passar nada. A única coisa que eu preciso fazer, porque ela vai ter um chapéu de camponesa, é deixar a massa aqui sem degrau. Vou sempre fazer esse procedimento que eu tô fazendo aqui. Não vou fazer o cabelo muito longo, para não pegar no laço, para não esconder a belezinha da roupa, tá? E aqui atrás, eu já vou fazer eles mais grossos, não preciso fazer tão delicadinhos. Agora, eu vou fazer uma franjinha, no mesmo estilo. Olha que bonitinha. Eu não gosto quando fica buraco aqui, ó, em que eu consigo olhar lá do outro lado. Então, eu vou fechar esse buraco aqui, ó, com mais um fiozinho de cabelo. E eu acho que esse tanto de cabelo já tá bom. E agora, eu vou fazer o chapéuzinho que vai na cabecinha dela. Pro chapéu, eu misturei um pouquinho de marrom em massa branca, pra ficar um marrom bem clarinho. E vou abrir bem fino. Tenho aqui um pratinho daqueles descartáveis. E vou texturizar isso aqui, ó. Vou cortar aqui. Vou juntar uma com a outra. Onde tá a textura. Vou passar um pouquinho de água para ter certeza que isso aqui não vai soltar. E pronto. Eu vou cortar com um círculo de 7,5 centímetros. De tal forma que assim, eu fiquei com textura dos dois lados. Porque isso aqui vai ser um chapéuzinho que vai aparecer dos dois lados. Vou deixar essa ponta um pouquinho mais fina, tomando cuidado de não tirar a textura. Vou pegar esse cortador de 2,5 centímetros e vou cortar um pouco descentralizado. Eu não quero que ele fique exatamente no centro. Aqui, ó. A aba maior vai ficar para trás. Aqui tem uma bolinha, eu vou estourar essa bolinha pelo direito, porque eu vou dobrar essa aba. Então, quando você for grudar as duas, não deixa a bolinha. Não vou precisar tirar essa marquinha, porque ela vai ficar, como eu já disse, dobrada. Você vai entender já já o que eu tô falando. Vou posicionar isso aqui, ó, na minha cabecinha. E vou ajeitar de tal forma que ela fique pra cima aqui na franjinha. E aqui ela desça até começar o cabelinho, ó. Assim vai ficar, tá vendo? E essa parte de trás, ó, eu vou dobrar.
Depois eu vou até passar cola, mas antes eu vou pôr a parte daqui. Pela parte da frente vai ficar assim, ó. Olha que bonitinho. Olha que gracinha. Aqui eu tenho 18 gramas de massa. Vou fazer uma bolinha bem lisinha. E com esse boleador, eu vou abrir uma cavidade aqui no centro, ó. Vou manter ele no boleador e vou texturizar. Quando eu for colocar isso aqui lá na cabeça da bonequinha, um pouquinho dessa textura vai sair. Mas a maior parte já tá pronta aqui, o que vai facilitar bastante o meu trabalho, tá? Com água, eu vou colar isso aqui nesse chapéuzinho. Então, eu não tinha colocado cola, não tinha colocado água, não tinha colocado nada nessa aba, para eu poder posicionar da maneira como eu quero. E agora, só agora, é que eu tô passando um pouquinho de água. Eu vou emendar essas massas, não vou bem emendar. Vou só dar uma afundadinha aqui entre elas, ó, porque eu já achei que ficou bom. Eu só preciso que essa parte alta do chapéu cole na aba. Você, quando estiver fazendo, deixa a sua bonequinha secar antes, para ela não tombar. E agora tá faltando só eu fazer a fita e colocar o laço. Agora, com a massinha branca, eu vou abrir uma fita para colar ao redor do chapéuzinho. Esta parte de trás aqui, ó, depois eu vou vir, depois que essa fita secar, eu vou vir e dar um pontinho de cola e dobrar. E para arrematar isto aqui, eu fiz uma fita como eu fiz a fita do avental. E vou colar ela aqui. Olha que linda! Olha que linda! Toma cuidado para a perninha não ceder. E olha que linda. Durante a secagem, deixa ela apoiada assim para ela não tombar. O melhor seria que a gente não montasse tudo de uma vez só, como eu fiz. Você respeite a secagem, não deixa a franjinha grudar, não deixa o cabelinho grudar. E olha que linda. E para finalizar mesmo e dizer, acabei, eu fiz aqui uma flor, que eu vou pregar aqui. Vou pregar com cola branca e com cola instantânea. Vou passar as duas colas. E vou pôr na mão dela uma florzinha que eu fiz igual a essa aqui. Na mãozinha dela, vou usar só cola branca. E tá aí a nossa bonequinha. Olha que graça de peça. E como eu disse, essa bonequinha você pode usar para um monte de lugares. E agora, muito em moda, as camponesas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixe seu like, seu comentário e até a próxima. Tchau, gente! Tchau!